Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades. E é só eu começar a gravar que minha cachorra começa a latir, é impressionante. Então, se você ouviu uma cachorra latindo, é a docinho, porque ela tá demais. Mas vamos lá, meus amigos. Ontem a gente trouxe uma informação, né, exclusiva aqui, que o Sterling, né, foi oferecido ao Fluminense e a gente tem atualização em relação a isso. Será que o Fluminense vai tentar a contratação do inglês? Te conto tudo nesse vídeo. Também tem uma notícia importantíssima sobre Thiago Silva e o prazo para o nosso capitão voltar, até porque o Fluminense precisa de zagueiros, tá? Então vem comigo, mas antes não se esqueça de arrebenta no like. Isso mesmo, arrebenta no like, clique no gostei, acompanha aí, cara, Faltam 20 inscritos para a gente alcançar 99 mil. Rapaz, que maneiro. Muito obrigado a todos vocês aí por esse carinho, por essa confiança. É um grande prazer ter você aqui comigo. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Flu, ative o sininho tricolor e vamos para cima para mais informações. Bora! A primeira, pessoal, informação é uma boa notícia, tá? Segundo o GE, Thiago Silva deve ficar afastado dos campos entre 15 a 20 dias, né? Eu sei que é um período longo, mas assim, a gente já pode começar a projetar uma volta de Thiago Silva, né? O Fluminense optou em não revelar o prazo, mas a apuração do GE aponta que o nosso querido Thiago Silva não deve ficar nem um mês fora dos gramados. Isso, pessoal, já é um alívio enorme para um Fluminense que tem aí uma zaga com muitas lesões. Já a situação do Freitas não é boa não, por causa da fratura que o jogador teve no tornozelo, eles nem conseguiram apurar, né, e demandar ali um tempo, mas já deu para ver que vai ser longo, se juntando ali ao Julian Midjan, né, teremos Freitas e Julian Midjan fora ali por um bom tempo, ambos os jogadores canhotos, né, zagueiros canhotos que a gente tem. Agora, continuando ainda em relação a Thiago Silva, a gente pode projetar isso aqui, ó. Galera, essa projeção é o seguinte, a gente teve o Thiago Silva se lesionando aqui no dia 29, tá, de julho, e ele já ficou de fora do jogo contra o Vasco, aí tem o jogo contra o Vasco, o retorno, aí a gente tem aqui no dia 8, Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense, né, aí a gente tem o jogo contra o Rivadavia. Pelo prazo que foi divulgado, é um pouco arriscado dizer, mas não muito. Eu acredito que até o jogo contra o Rivadavia, o nosso Thiago Silva deve ficar à disposição, até porque a gente tem, pessoal, praticamente o objetivo central dessa temporada do Fluminense, que é a Libertadores da América, tá? É o grande objetivo. O Thiago Silva muito voltou por causa dessa Libertadores. O caminho do Fluminense até uma semifinal, no mínimo, é tranquilo, não é difícil, né? Então o Fluminense tem tudo para fazer uma campanha histórica neste ano, se melhorar, né? O desempenho, começar a fazer gols, né? Parar de perder gol, né? Jogar um pouco melhor, né? Então, assim, por causa disso, eu acredito que o Fluminense vai conseguir dar uma corrida aí para ter o Thiago Silva nesse jogo no Maracanã, que vai ser crucial para a nossa classificação, tendo em vista que o jogo de volta, né, vai ser lá na Argentina no dia 18. Poderia falar para você, Thiago, é mais fácil ele voltar no dia 18. É verdade, eu acho que no dia 18 ali a decisão, mas pelo que eu vejo do que o Fluminense projeta e planeja, e sem falar que nós temos Filé, né, meu amigo, que é realmente um monstro na fisioterapia, na fisiologia, a gente tem, então, eu acredito que contra o Rivadavia a gente já pode ter o Thiago Silva. Lembrando que é só uma expectativa, né, nada cravado, não é informação não, é o que eu acredito. Tá? Mas a informação é que deve ficar de 15 a 20 dias fora. Mas Thiago é um cara fissurado em se cuidar, é um cara realmente que faz tratamento tanto no Fluminense, chega em casa ele também e bota as botas lá, tecnológica, é um cara que se cuida bastante, então até por isso eu acredito numa volta recorde aí do nosso querido Thiago Silva. Eu focaria aqui, ó, dia 11 de agosto, Thiago Silva contra o Rivadavia. Então ele perderia
o jogo de volta contra o Vasco e esse jogo aqui contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E voltaria ali contra o Rivadavia, tá bom? Ah, meus queridos, é isso. Mas assim, dos males o menor, o melhor zagueiro volta mais cedo, né? Vale lembrar também que o James já está treinando com o pessoal e com isso já deve ir para o jogo contra o Vasco, né? O jogo de volta agora na quarta-feira, dia 5 às 9h30. Já deve ter o James pelo menos ali no banco. Porque como funcionou Igor Rabelo e Inácio, eu acredito que o Zubeldia deve repetir essa escalação aí para esse jogo, né? Até porque eu não tenho, rapaz, se tem uma coisa que eu gostei do jogo foi a zaga. Eu acho que a zaga funcionou muito bem, né? Nem porque não tomou gol, não. Mas pelo jogo que eu vi, eu acho que a zaga se importou muito bem, né? Infelizmente faltou ali o Fluminense aproveitar as oportunidades que teve, né? Então o Fluminense teve oportunidades ali com o Canóbio, duas delas, uma no primeiro tempo e outra claríssima no começo do segundo também, né? Faltou. John Kennedy também teve oportunidades, então assim, é isso. Faltou a bola entrar para que o Fluminense. Lá ele, né? 1 milhão de vezes. Mas é isso, é o que faltou. Agora, vamos falar da situação de Sterling. Meu amigo. O inglês Sterling. Vamos lá, galera. O que tá rolando, né? A gente trouxe a informação ontem que ele foi oferecido ao Fluminense. Só que você precisa entender uma coisa. Diariamente, vários jogadores são oferecidos no Fluminense. E a gente tem acesso a vários nomes também. Só que nesse caso, a gente optou em trazer por vocês muito pelo Sterling, né? Que é um cara mundialmente conhecido, já jogou uma barbaridade, ainda é jovem, 31 anos e tudo mais. Então ele foi oferecido ao Fluminense. Não só a Fluminense, ele foi oferecido a Fluminense, a Vasco da Gama e a Grêmio, tá? Ontem mesmo saiu informações ligadas lá na pessoal do Vasco confirmando isso, tá? Que realmente o Sterling foi oferecido ao Vasco também. Do Grêmio eu não vi, confesso, mas o do Vasco eu cheguei a ver, algo que confirma a nossa informação que Sterling, né, foi ali oferecido. Agora a gente tem uma, entre aspas, atualização sobre né, este oferecimento, tá? Bom, pelo que a gente viu e ouviu, eu já posso falar para vocês o seguinte, que o Fluminense não deve fazer nenhum tipo de movimentação em torno de Sterling. Ele foi oferecido, mas pelo que nós estamos vendo e informando para você, o Fluminense não deve fazer nenhum tipo de movimentação em relação ao jogador. Thiago, por quê? Né? Por quê? Uma das questões é uma que eu já tinha adiantado para vocês ontem, lembra que eu comentei? Galera, mas pelo que eu tô vendo nos bastidores, em relação ao dinheiro que o Sterling quer, fica fora da realidade do Fluminense. Então, gira em torno disso também, tá? Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar. O Sterling, para jogar no Brasil, ele tá pedindo assim cerca de 3 milhões de reais mensais, tá? Esse é o valor que o Sterling quer para jogar aqui, porque outras pessoas recebem esse valor, como Neymar, como Depay, né? Não sei se o Memphis Depay, depois da renovação, se renovou, deve ter baixado um pouquinho, mas é nessa faixa aí. Então ele acredita, pessoal, que com o futebol dele, né, com a imagem dele, tudo coopera para que ele possa pedir um valor desse tamanho. Eu trouxe também, porque eu pensei no seguinte: o Fluminense, se acontecer de uma saída de algum ponta, né, ou Kevin Serna, ou Canóbio, quem sabe o Fluminense não conseguiria o Sterling, tá? Mas pelo que a gente ouviu, até se isso acontecer, muito provavelmente não será o Sterling, por essa questão financeira, a não ser que o jogador, né, coloque a mão na consciência e pense, olha, eu quero um valor bem menor e tudo mais, tá? Só que isso parece que não vai acontecer, por isso que eu estou falando para você que a diretoria do Fluminense tomou ali uma atitude em não negociar com o Sterling, apesar do jogador ter sido oferecido ali ao Flu por intermediários, tá? Muito provavelmente, outro fator que pesa para que o Fluminense não contrate Sterling é a questão de risco,
tá? A gente tá falando de um jogador, né, 31 anos, esse aqui não é o problema. 31 anos ainda é um jogador que vai render bastante, ainda mais um jogador que, pô, teve uma carreira gigante, né? A carreira do Sterling, cara, só lá fora, é Liverpool, né, é Manchester City, é o próprio Chelsea e também o Arsenal. Então, assim, ele teve uma carreira fazendo muitos jogos por temporada, sendo importante, fazendo gols, assistências. É um jogador, né, muito bom. Tecnicamente muito bom. Só que a última temporada dele deixa um sinal de interrogação, cara. As duas últimas, ó. No Arsenal, ele foi pro Arsenal emprestado pelo Chelsea. Aí ele jogou 28 partidas, né? Aí fez ali ainda 5 assistências, um gol. E agora no Feyenoord, ele fez apenas 8 partidas e pouquíssimos minutos, como a gente já mostrou naquele vídeo lá. Então, assim, pensa comigo. A diretoria do Fluminense não deve se arriscar por causa disso, porque não sabe como está fisicamente o Sterling, se fisicamente ele aguentaria um Brasil, né? Galera, porque o Brasil é bizarro. Olha isso aqui. Mostrando para vocês aqui os números do Fábio. Isso aqui é só para você entender de um jogador que joga a grande e maior parte das partidas. É o jogador no mundo, na história do futebol, que tem mais partidas oficiais. E aqui você vai entender a loucura que é o futebol brasileiro, tá? Então o futebol brasileiro, pessoal, a gente tá falando disso aqui, ó. O Fábio esse ano já atuou em 38 jogos. Ano passado, o Fábio atuou, pessoal, em 74 jogos. Isso muito aconteceu por causa do Mundial de Clubes, né, e tudo mais, né? Já em 2024, 59, em 23, 67, em 22, 61. Então, assim, o que eu tô te dizendo que em média aqui é mais de 55 jogos por ano. E se tu pegar aqui o nosso querido Sterling, né, a gente tá falando aqui de um jogador que, cara, no máximo jogou aqui 52, no máximo ali ele jogou por temporada 52 partidas. E atualmente, né, de temporada 24 a 26, se tu colocar aí, ele jogou o quê? 42 partidas, ou um pouco menos, ou um pouco mais, não importa. O que eu quero dizer é um jogador que não tem apresentado números de jogos para que você faça um investimento caríssimo em um jogador que talvez não jogue todos os jogos. Com o dinheiro que o Fluminense poderia pagar no Sterling, tipo 3 milhões por mês, o Fluminense conseguiria outros nomes interessantes também, talvez como o Fabinho, né, que é mais barato do que isso e também tá sem clube, né? Então, meus amigos, apesar do oferecimento ali de intermediários a Sterling, o Fluminense não deve fazer nenhuma negociação com o jogador, tá bom? Ah, por que tá trazendo isso? Porque eu trouxe o nome. Trouxe que foi oferecido? Também eu gosto de colocar ali um ponto final, nem para dar um pouco de ilusão ao torcedor, não gosto disso, mas para trazer a realidade para vocês desse mundo de bastidor, tá? Então, Sterling, deve rolar não. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Um beijo. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal. Tamo junto, gente. Valeu, forte abraço. Você que chega aqui é outro nível, hein? Tamo junto. Tamo junto. TMJ aí nos comentários.